Então, pessoal, vou apresentar aqui para vocês as principais ferramentas, né? E para desenhar, para fazer edição. E eu já vou fazer aqui uma primeira prancha, né? Então, vou fazer uma prancha A2, que no vídeo anterior a gente já definiu esse tamanho, né? Bom, então vamos aqui às nossas ferramentas. A primeira ferramenta que a gente tem na parte de cima é a ferramenta de seleção. Então é a mesma setinha preta que a gente tem lá no SketchUp. Nós temos aqui o atalho para a setinha, para o item de seleção, é a barra de espaço. Então aqui nós usamos sempre, vou pegar qualquer coisa aqui na minha tela, sempre eu vou ter que estar selecionado a setinha preta. Então é muito comum a gente bater lá o dedão na barra de espaço para pegar esse atalho. Bom, a segunda ferramenta aqui é o nosso lápis, né? A linhazinha, ou o desenho à mão, o freehand, se você estiver trabalhando com a versão em inglês. Então o lápis ele funciona mais ou menos igual no SketchUp. Então vou pegar ele aqui, só clicar em cima, clico num ponto qualquer da tela, arrasto, clico de novo, então faço uma linha e ele continua, né, a desenhar. Está sendo desenhado em cadeia. Fechei um ponto, eu tenho uma área específica, tá bom? Porém, com o mesmo lápis, se eu clicar uma vez e segurar, ele vai abrir um outro tipo de linha. Então, cliquei, estou segurando, arrastei e soltei. Bom, agora a minha linha ela vai fazer uma curva, né? Então, eu consigo fazer uma forma irregular dessa linha. Dei mais um clique, consigo fechar, certo? Bom, o SketchUp, ou melhor, o layout, né? Quando a gente está desenhando uma face qualquer aqui, sempre ele vai fechar um plano independente do fechamento das linhas, né? Então, se eu pegar aqui uma linha comum, fazer 2 riscos, ó, pronto. Não fiz o terceiro, não vou fechar, vou dar um Enter aqui, ó, um ESC, né, melhor dizendo. Pronto, ele vai fechar mesmo assim uma área, mas dependendo da ferramenta que eu for trabalhar, exemplo, ferramenta estilete, não vai funcionar perfeitamente nessa forma aqui. Enquanto as outras que tem todas as faces fechadas, vai ser possível a gente trabalhar de uma maneira mais otimizada, tá? Mas ele cria assim planos para a gente poder trabalhar. Bom, vou apagar esses planos, né? Para apagar qualquer coisa aqui no SketchUp, no nosso layout, desculpa, vocês podem apagar selecionando e deletando. Existe a borrachinha, mas geralmente a gente acaba usando o próprio delete por ser mais rápido. Bom, segunda ferramenta, as ferramentas de desenho, então os arcos, né? Todas as tipologias, as formas como retângulo, com retângulo com cantos arredondados, o círculo, elipse e o polígono, essas ferramentas aqui são exatamente iguais ao SketchUp. Tá? Então, se você já sabe mexer com o SketchUp, essas ferramentas aqui, vocês não vão ter nenhuma novidade com elas, né? Então, simplesmente seleciona, clica, arrasta, clica de novo, você tem um quadrado, um retângulo, né, nessa ferramenta. Se eu quiser colocar medida, é a mesma coisa que o SketchUp. Se vocês olharem lá embaixo, né, onde está escrito lá dimensões, então lá no canto inferior direito, está aparecendo a medida. Se eu quiser colocar um quadrado específico, então vou fazer um quadrado aqui de 150 milímetros por 150 milímetros. Então 150, ponto e vírgula, 150 de novo. Deu um Enter. Pronto, fiz o quadrado na medida. Então isso aqui não muda nada, né? Exatamente do mesmo jeito que o SketchUp. Tanto o círculo, o quadrado, como as outras formas, tá certo? Essas formas que a gente está desenhando, a gente consegue arrastar e pegar ela, né? Então eu fiz aqui um quadrado. Se eu clicar uma vez em cima desse objeto, ó, ele apareceu esses pontos aqui nessa linha azul e essas setinhas na extremidade. O que são essas setinhas aqui? E apareceu uma no meio também, uma marcação no meio. Bom, essas setinhas aqui são ancoragens para a gente aumentar ou diminuir essa forma. Então, eu consigo clicar e arrastar, estico para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Se eu pegar no cantinho aqui, ó, também ela vai aumentar nas duas arestas, né? As duas arestas vão ser alteradas. Bom, poxa, mas eu quero fazer um escalonamento aqui na proporção. Eu quero que esse quadrado aqui continue um quadrado, mas sendo maior ou menor. Como é que eu faço? Bom, eu posso pegar aqui o cantinho ainda, só que eu vou segurar o botão Shift do meu teclado. Então, com o Shift selecionado, aí sim
ele vai ser escalonado na proporção, então maior ou menor, né? Não importa. Então sempre que precisar, apertem o Shift. Bom, apareceu uma demarcação aqui no meio também, né? O que significa essa demarcação, né? Olha, tem um pontinho azul aqui e tem um outro pontinho aqui, uma cruzinha, né? E um círculo. E quando eu passo o mouse aparece uma mão e quando eu passo aqui nessa outra bolinha azul, fica duas setinhas, né? A mesma simbologia de rotação lá do SketchUp. Bom, se eu clicar aqui nessas duas setinhas, então clico, seguro e eu viro meu mouse, eu realizo a rotação. Posso colocar a medida também do ângulo que eu quiser, né? Essa rotação, ela vai respeitar esse eixo específico, né? Então esse eixo aqui, né, que tem um círculo e uma cruzinha, é o eixo de rotação. Então o meu objeto ele está rotacionando a partir desse eixo. Dá para mudar? Dá. Né? Então se eu mudar o eixo, então é só vir em cima dele, pegar com a mãozinha, então clica, segura e arrasta. Eu coloco em qualquer posição. Eu coloquei aqui no cantinho e agora eu vou tentar rotacionar. Olha lá, eu mudei o eixo de rotação. É bem simples também, né? Mais simples que o próprio SketchUp, porque aqui é uma rotação de uma figura plana também, né? Então, assim a gente consegue trabalhar. O que mais a gente tem de ferramenta aqui? A equidistância, que é o nosso offset, né? Lembra o offset do nosso AutoCAD. Então aqui, vou pegar a equidistância, clica numa linha, vocês já sabem como funciona, então ou para dentro ou para fora, né? Nós conseguimos dar a equidistância. Então, posso fazer com medida, né? Se vocês olharem no canto inferior direito, vai aparecer a medida da equidistância. Posso jogar, sei lá, 35 milímetros. Pronto, ele fez um offset, né? Uma equidistância com 35 milímetros. Diferente do nosso SketchUp, aqui é possível a gente usar a ferramenta equidistância para a linha. Então, se eu pegar a equidistância, clico na linha, eu arrasto para um lado, posso arrastar para o outro. Né? Se assemelha muito ao processo do próprio AutoCAD. Isso no SketchUp não é permitido. Né? A gente consegue apenas utilizar a equidistância em faces, em linhas, não é possível. Bom, vou apagar aqui. Então, ó, selecionei, seleção, item de seleção, igualzinho ao SketchUp, né? Clica, arrasta para o lado, para o outro, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Então, selecionei, vou dar um delete. Muito bem. Vamos selecionar esse aqui, dar um delete também, deixar só um quadrado. Bom, seguindo aqui adiante, temos a ferramenta de texto. Ferramenta de texto bem simplesinha, ó. Clico lá e clico no local de inserção, qualquer lugar. Clicou, já vai abrir a aba de edição. Estou escrevendo um texto qualquer, pronto, terminei. Vou dar um Enter, ele vai para baixo. Ó. Se eu quiser sair do comando, é só apertar ESC, ele vai concluir o comando de edição do texto. Se eu esqueci alguma coisa, quero voltar a escrever errado, né, esse texto, só dá 2 cliques na caixinha de texto e aí, de novo, fazer a edição necessária. Bom, vou clicar fora, clicando fora também a gente termina a seleção e a edição na nossa caixinha de texto. Bom, mas eu quero mudar a fonte desse texto, eu quero mudar a cor desse texto e o tamanho dessa fonte. Como que eu faço? Dá para fazer direto aqui? Não, não dá, né? Então, a gente precisa fazer a edição através da bandeja padrão. Então, a bandeja padrão fica do lado direito aí, vocês estão olhando, né? Está escrito assim, ó. Eu tenho a opção de cores, estilos de forma, preenchimento, modelo de SketchUp, desenho, escala, estilos da dimensão, estilos de texto. Então, nós vamos vir aqui. Temos ainda páginas, camadas e altos. O que são essas coisas? Bom, eu vou explicar todas para vocês, né? Mas primeiro é do texto. Então, olha, eu quero mexer no estilo do texto. Então, vamos clicar aqui, ó, na setinha preta e vamos abrir. Aqui já apareceu algumas informações, né? Mas sempre que eu quero editar um texto, o que eu faço? Eu clico no texto e aí eu mudo a fonte, a cor, o tamanho, não importa, né? Sempre eu preciso selecionar esse objeto. Então, estou selecionando a caixa de texto e agora eu venho e mudo esse meu texto. Então, vou colocar aqui um Arial Black, pronto. Posso mudar o estilo, né, oblíquo, tal. Enfim, na verdade o Arial não é possível, né, mas se eu mudar, deixar o Arial comum, aí a gente consegue alterar, por causa da tipologia da fonte. Consigo alterar o tamanho, né, então aqui é igual ao Word, né, não muda nada.
Vou arrastar minha caixinha para o lado. Bom, e se eu quiser mudar a cor? Bom, a cor está aqui em cima, né? Então eu tenho aqui a opção, tem um T, né? E tem um quadradinho que está em preto. Só que o que acontece com a bandeja padrão? A bandeja padrão ela é flexível. Então, existe um lugar só para eu mudar a cor de tudo, de texto, de forma, de preenchimento, não importa. Sempre que eu clicar em algum lugar que estiver escrito cor, ele vai me jogar nessa barrinha de cor aqui em cima. Tá? Mas eu não abro ela direto, sempre eu tenho que clicar primeiro no objeto e depois na região que eu gostaria de trabalhar. Então eu estou trabalhando o que? No texto, no estilo de texto, e eu quero mexer na cor do meu estilo de texto. Então clico aqui na cor, olha lá, automaticamente foi jogado lá para a aba de cima. Então aqui eu posso alterar, né? Ó, qualquer cor que eu quiser, tonalidades, sei lá, põe um vermelho aqui, tá legal. Essa barrinha aqui de baixo, que eu estou movimentando, é a porcentagem de preenchimento, né? Então eu posso deixar esse texto mais transparente ou não, 1%, 10%, quase deixei ele sem transparência. Vou deixar 100% para não ter essa transparência toda. Vou colocar meu texto em vermelho ainda. Muito bem. Bom, se eu quiser sair, clica fora, tá resolvido a edição do meu texto. Tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque nós, sem querer, às vezes a gente quer alterar a cor de um texto ou de um objeto, e a gente não seleciona esse objeto, nós vamos direto aqui na aba cores e queremos alterar. Mas ele não vai alterar, por quê? Porque eu não selecionei ainda o objeto. Então, primeiro eu seleciono o objeto, depois eu vou até onde ele está escrito, certo? Estilo de texto, no caso, vou na cor, aí sim vai habilitar a cor da edição desse texto. Tudo bem? Bom, estamos seguindo aqui, né? O que mais eu tenho? Eu tenho o texto de chamada, que aqui é chamado de rótulo. Olha que interessante. Eu consigo fazer textos de chamadas. Então, olha, se eu clicar uma vez, arrastar. Então, cliquei, arrastei, cliquei, arrastei, cliquei. Escrevo o texto. De novo. Então, vou fazer um texto de chamada. Clico uma vez, arrasto para onde eu quero. Clico mais uma, arrasto. Faço o distanciamento, clico mais um. Aí abriu a caixa de texto. Bom, dá um Enter, vai sempre para baixo, porque é o mesmo conceito lá do texto que a gente inseriu aí em cima. Se eu quiser sair, ou dar ESC, eu clico fora da caixinha de texto. E para fazer essa curva aqui, como é que eu faço? Bom, você clica e fica segurando essa linha, né? Fica segurando com o mouse e aí solta. Aí, naturalmente, ele vai fazer uma curva nessa linha. Então, olha, é uma associação, né? Da ferramenta rótulo com a ferramenta line. O line funciona dessa forma. Se a gente segurar, ele vai fazer uma linha em curva. Então, bem legal, hein? Bom, cliquei fora. Então, textos de chamada nós costumamos inserir, né, nos nossos projetos de arquitetura. Temos aqui as dimensões, dois tipos, linear e angular. Então, vou pegar uma linear aqui e quero medir essa caixinha. Quanto será que ela deu? Uma ponta a outra. 0,14 metros, 14 centímetros, correto? Bom, mas esse texto aqui não me agradou, quero mudar, né? Não curti muito. Dá para mudar? Dá para mudar a fonte, o tamanho, a cor. Que jeito? Do mesmo jeito que vocês alteraram esse texto em azul. Então, seleciona a cota, venho aonde? Posso vir aqui, ó, estilos de texto e alterar o texto da cota. Sei lá, esse aqui me agrada, ó. Vou aumentar o tamanho, pode aumentar. Quero mudar a cor? Só clicar aqui e mudar a cor do texto da cota. Também é possível. Bom, mas não me agrada a linha de cota, a seta. Eu consigo mudar isso aqui? Você consegue também. Seleciona a cota, mas em vez de estilo do texto, eu posso vir aqui em cima, ó, estilo da forma. Então, em estilo da forma, eu consigo mudar. Ó, seta inicial, seta final, cor, traço, né? Então, traço dá para pôr até uma linha tracejada se eu quiser, embora a norma não nos permita fazer isso. Tecnicamente aqui dentro do programa é possível. Então, vou mudar aqui, né? Então, em vez de seta eu vou colocar dot. Então, olha, no canto esquerdo, em vez de uma seta, agora eu tenho uma bolinha, um círculo, né, preenchido. Se eu quiser mudar do outro lado, só vim aqui em estilos da forma, seta final. Agora eu vou colocar, sei lá, um oblíquo. Pronto, tem um oblíquo aqui que a gente acaba utilizando em projeto também. Está muito pequeno esse oblíquo aqui. Posso aumentar? Pode. Seleciona, vem aqui na opção estilos da forma
e aumenta a seta final o tamanho, tá? 2 pt, vamos colocar, sei lá, 10, ó. Pronto, mudou automaticamente. Já está configurado. Então assim a gente consegue alterar, né, a cota, deixar na medida que a gente precisa. Bom, o que mais a gente tem aqui, né? Tem a inserção de tabelas, então clica em inserção de tabelas, clica uma vez, arrasta, clica de novo, pronto. Eu tenho agora uma tabelinha que pode ser editada. Opa. Clica, arrasta, clica de novo. Clica, arrasta, clica de novo. Se eu clicar 2 vezes dentro dela, vai abrir a seleção de texto. Ó. Funciona da mesma forma. A edição também da tabela, do texto da tabela, vai se dar do mesmo jeito, com a exceção de textos. Bom, vou deletar a tabelinha, né? O que mais nós temos? Temos a borrachinha, então apagar. Então selecionei aqui, venho onde eu quero e clico uma vez. A borrachinha é muito simples, mas eu prefiro apagar diretamente com o delete, selecionando e apertando o delete. Mas a borrachinha funciona também. Temos os estilos, né? Lembrando do nosso AutoCAD, o Match Properties, que é o MA, o atalho ao MA. Então aqui nós temos estilos também. Para que serve o estilo? Bom, eu roubo o estilo de uma fonte, por exemplo, e posso jogar na cota. Então eu joguei a configuração do texto no texto da cota. Posso jogar na linha de chamada também, ó. Então ele altera um pouquinho. Então nós conseguimos fazer esse ajuste, né? Passar uma configuração de um objeto para o outro. Não importa se é um texto, se é uma numeração, uma linha de chamada, uma forma, não importa. Bom, vou apagar esses textos aqui, né, porque tem uma ferramenta muito legal, que é a ferramenta de dividir. Então é essa lâmina aqui, ó. Então olha, esse objeto aqui, se eu clicar uma vez em cima dele, ó, ele é um objeto único, certo? Bom, mas se eu clicar aqui na setinha, na lâmina, melhor dizendo, né, dividir, o que eu posso fazer? Olha, eu vou clicar na parte de baixo, depois na parte de cima, ponto reto. O que aconteceu? Bom, foi cortado, ele dividiu em 2 partes. Então assim eu consigo cortar um objeto no meio bem fácil. Bom, mas se tem para cortar, tem para juntar isso aqui? Tem. Né? Se a gente usar aqui, ó, encostei uma peça na outra, tem uma colinha que chama unir. Então, pego a colinha, clico nesse objeto, clico no outro, está feito a união. Esse objeto agora é uma única peça. A gente usa muito, né, esse cortar e esse colar no nosso projeto. Bom, temos ainda iniciar a apresentação, que é a ferramenta de apresentação, como se fosse a apresentação do nosso PowerPoint. Então ele vai passando essas pranchas se a gente tiver mais de uma, né? Aqui ao lado nós conseguimos adicionar uma nova folha, então tem um maisinho azul, né? Adiciono uma folha a mais. E se eu tiver mais de uma folha, eu consigo percorrer o projeto. Então, para frente ou para trás, eu vou percorrendo essas minhas pranchas, ok? Bom, o que mais a gente consegue fazer? Eu tenho esse quadrado aqui, eu quero mudar a cor desse quadrado e a linha do perímetro desse quadrado. Me agradou, quero fazer um preenchimento aqui. Então, sempre para fazer edição, tanto em texto como em formas, você seleciona o objeto que você quer fazer edição, vem aqui na bandeja padrão, ó, vou mudar o que? Estilos da forma. Ah, eu posso ir no cores direto? Não, não pode. Você tem que vir aqui, ó, estilos da forma, porque dependendo do que você quiser mudar de cor, aí sim ele vai te jogar nessa aba superior de cores. Então, olha, eu quero mudar a cor do meu preenchimento, que é a primeira opção. Então, é só clicar aqui onde está branquinho, está escrito cor de preenchimento, então preenchimento quadrado, clicou, aí ele joga a gente lá na aba de cores, assim a gente consegue mudar a cor. Então, vou deixar o meu verde aí, né? Muito bem. O que mais eu tenho aqui? Olha, eu tenho uma linha no entorno, né? Eu tenho uma linhazinha preta, bem fininha. Eu seleciono o objeto, posso vir aqui, ó, está escrito traço, traço da minha linha, então ele está em preto 0,5 pt. Bom, eu vou aumentar a espessura, coloquei 2, ó, já aumentou. Posso aumentar mais? Pode, vou pôr 10, ó. Fiz a linha bem grossa. Então, isso é o traço, né? Poxa, mas eu não quero traço nenhum. Tem como apagar? Não, não tem como apagar, mas você pode vir aqui, ó, e deixar ele transparente. Eu coloquei em 0%. O traço existe, né? O limite ainda não existe, mas não está aparecendo, ele sumiu. Então, sempre que eu precisar, eu altero essa barrinha aqui quadriculada, né, de 0, que vai até o 0 até o 100%. 100% significa que está preenchida e 0%
significa que vai sumir da tela, tá? Então uma barrinha de transparência. Bom, vou deixar assim por enquanto, né? Eu quero voltar e mostrar a linha, tipo de linha. Então aqui nós temos o tracejado, ou linha cheia, né? Então, posso mudar para tracejado? Pode. Tranquilo. Linha ponto, traço ponto, linha de centro, não importa. Tem algumas tipologias de linha aqui. Bom, não gostei da escala dessa linha. Se não gostou da escala, na frente está escrito um X. Então você aumenta ou diminui. Aqui eu aumentei a escala, agora vou diminuir. Vou colocar 0,25. Pronto, mudou a escala do tipo de linha. Então, muito simples, bem intuitivo, tá certo? Ainda eu tenho seta de início, seta final. Funciona igualzinho a cota. Então, se eu tiver uma linha e quiser colocar uma setinha no final, é só alterar ela aqui, tá certo? Bom, vamos seguindo, vamos adiante aqui. O que mais dá para a gente fazer? Eu vou reexecutar aqui mais um quadradinho, né? Então, eu vou pegar esse quadradinho, Ctrl C, Ctrl V, eu realizo uma cópia. E para movimentar, só clicar em cima e arrastar para o lado. Bom, então, o que está acontecendo aqui? Eu vou até mudar a cor para ser mais fácil a explicação. Então, vou colocar um vermelho aqui. Então, o quadrante vermelho ele foi construído depois, certo? Então, tudo aquilo que é construído depois vem em cima, vai ser a última camada. Se eu quiser alterar isso, eu posso, né? Então, às vezes eu queria, sei lá, gostaria que o verde ficasse em cima do vermelho. Como é que eu faço? Bom, posso selecionar o verde ou o vermelho, não importa. Então, vou selecionar o vermelho. Botão direito do mouse em cima dele e eu venho até aqui, essa opção de organizar, e eu posso colocar ele para trás, né? Então virar para o fundo. Pronto, alterou. Se eu quiser trazer ele para frente, seleciona o quadrante, o objeto, né? O texto, não importa, e pede para organizar, manda ele para frente. Então trazer, colocar em primeiro plano ou trazer mais para frente. Vou colocar em primeiro plano. Beleza, foi, tranquilo. Né? Então dessa forma nós conseguimos fazer uma composição da nossa prancha, né? Ora para frente, ora para trás. Posso fazer um quadrante, né, com uma máscara, um carimbo e colocar um texto em cima. Então eu vou usando esse jogo, né, daquilo que está na frente, daquilo que está atrás. Tá certo? Bom, poxa, mas e aí? Como é que eu coloco um projeto aqui? Como é que eu faço isso, né? Eu vou começar colocando um logotipo. Então, tudo aquilo que vem de fora do projeto, uma imagem, o projeto, um logotipo, a gente costuma arrastar para dentro do programa. Então, vou abrir aqui o meu Explorer e eu tenho aqui um logotipo. Peguei o logotipo aqui, um PNG, né? Vou clicar e vou arrastar para dentro do programa. Então, clica, arrasta, solta, pronto, está colocado, né? Esse PNG. Então, vou colocar ele no cantinho aqui, deixa ele aí. Acho que eu vou arrastar o outro, porque esse aqui está com fundo, Isso, esse aqui ficou melhor. Esse aqui é o PNG, ele não tem fundo, né? Só tem essa demarcação. Então, vou deixar ele aí no cantinho. Então, pronto. Sempre que eu precisar, eu arrasto ele, né? Se eu quiser mudar de tamanho, bom, funciona a mesma coisa. Eu poderia segurar o Shift, aumentar ou diminuir, dependendo da necessidade do projeto. Sempre para escalonar na proporção. O que mais eu posso fazer aqui? Bom, vou fazer uma máscara aqui qualquer com um retângulo. Então, vou pegar um retângulo aqui, desenhar um retângulo e vou fazer um preenchimento desse retângulo aqui. Vou lá, estilos de forma, vou colocar uma cor de preenchimento, sei lá, um cinza. Pronto, esse cinza tá bom e eu vou deixar sem traço. Então, cor do traço eu vou colocar em 0 também. Sumiu, desapareceu. Pronto, essa é a minha folha, minha prancha. Poderia fazer um carimbo, colocar texto, mas eu vou deixar para o final isso aqui, né? O que mais eu posso fazer aqui? Posso trazer um projeto. Então, isso é o mais interessante. Como que eu faço? Simples, né? Meu projeto está aqui, o meu arquivinho do SketchUp, casa modelo aula, né, que eu usei em outros vídeos. Eu vou clicar, arrastar e soltar. Ele vai pensar um pouquinho, se não der erro, ele vai aparecer na tela. Pronto, olha que interessante. Vou mudar essa cor aqui, em vez de cinza, só para dar contraste, para vocês enxergarem de uma maneira mais interessante. Aí, vou colocar esse verde aqui, pronto. Pronto, beleza. Assim dá um contraste, né? Olha que interessante, né? Eu vi certinho a sombra, de posição. Essa janela eu posso aumentar
ou posso diminuir. Só clicar e arrastar, né? Ela aumenta. Poxa, mas a posição do projeto não me agrada. Como é que eu faço para mudar isso aí? Simples. Isso que a gente acabou de inserir é uma viewport. Então, eu estou vendo o projeto original. Se eu clicar 2 vezes, eu habilitei a viewport. Então, eu posso mudar o meu projeto, a posição que eu bem entender, né? Aqui me agrada, tá ok. Posicionei. Clica 2 vezes fora, pronto, tá rotacionado, só arrastar. Poxa, mas ainda está muito grande, quero diminuir. Dá um zoom menos aqui, clica fora, pronto, está resolvido. Encaixei na posição. Bom, mas eu quero colocar aqui uma vista frontal da minha edificação, plano 2D. Eu não quero só perspectiva na minha prancha. Como que eu faço? Bom, eu preciso inserir outras janelas de viewport. O jeito mais fácil é você copiar essa própria janela. Então, selecionei, Ctrl C, Ctrl V. Ela sempre vai copiar por cima do objeto. Então, clica, segura e arrasta. Beleza, foi para o lado. Se estiver para o lado, agora é muito simples, né? Seleciono o objeto, botão direito do mouse em cima do objeto e agora eu consigo mudar as cenas, as perspectivas. Então, não quero perspectiva. Então, já estou numa vista, né, que seria mais a nossa vista 2D. Depois, eu vou colocar aqui exibições padrão. Posso colocar vista de cima, vista de baixo. Vou colocar uma frontal aqui. Pronto. O plano 2D está feito. Dá para colocar isso aqui em escala? 1 para 50, 1 para 100, 1 para 20? Sim, é possível, né? Como isso é feito? Seleciona o botão direito do mouse e aqui embaixo eu tenho a opção, escalas. Aí é só escolher a escala que você gostaria de trabalhar. Vou deixar aqui 1 para 50. Pronto, automaticamente ele já é ajustado para a escala 1 para 50. Então vou diminuir um pouquinho a minha viewport, né? Só para ficar mais fácil. Vou colocar aqui embaixo, né? Vou arrastar. Pronto. Quero colocar outra imagem? Pode colocar, né? Ctrl C, Ctrl V. Copia para o lado. Bem simplesinho. Botão direito do mouse. Vou colocar outra vista, né? Exibições padrões, padrão. Vou colocar a lateral esquerda agora. Não, a lateral esquerda ficou feia. Vou colocar direita. Pronto, mudou um pouquinho. Bom, professor, mas essa casa ficou flutuando, né? Geralmente na elevação ou no corte a gente tem que desenhar aqui, demarcar a linha do solo, né? Como é que eu faço isso? Bom, você pode fazer uma forma. Então, vou pegar um retângulo aqui, e eu desenho uma forma. Sei lá, uma forma mais ou menos assim, de tamanho. Clico nessa forma, seleciono o preenchimento. Qual preenchimento eu posso colocar? Bom, posso colocar uma cor sólida, sei lá, um preto. Um pouquinho para cima. Ficou legal, né? Demarcação em preto. Mas existe achura aqui ou só preenchimento maciço? Existe achura, né? Então selecionei, vou vir até aqui estilos de forma e agora eu tenho uma opção aqui chamada padrão. Clique em padrão, vai aparecer algum tipo de achura para você. Posso deixar com cor sólida ou não, né? Se eu vim trocar para branco, posso deixar só a achura de solo, né? Essa achura precisa ser trabalhada ainda, né? Precisa ser rotacionada, mas é possível a gente rotacionar, né? Então, quando a gente seleciona ela aqui, né, na bandeja de estilos de forma, nós conseguimos mudar a rotação. Então, sei lá, por 45 graus. Olha lá, está feito. Rotação em 45 graus. Então, também é possível colocar algumas achuras, né? Nesse caso, eu vou deixar sem esse preenchimento padrão, eu vou colocar um escuro mesmo, cinza e quase preto, que me agrada mais. E vou deixar sem esse traço aqui, sem a borda, vou deixar transparente a minha borda. Pronto, está feito. Vou colocar mais uma, né? Vou colocar uma planta de cobertura aqui, por quê? Porque eu não tenho planta baixa, né? Para fazer a planta baixa eu deveria ter passado um corte na minha edificação, né? E aí posicionado essa visualização, mas eu não tenho aqui, então vou colocar acima uma escala um pouquinho diferente, né? A escala aqui tá legal, pronto, vou posicionar. Bom, então tá aí a minha prancha, né? Meu ajuste de prancha, 2 elevações, né? Uma perspectiva e uma plantazinha de cobertura. O que mais a gente pode fazer? Bom, aí vai depender da criatividade de vocês com relação à folha, né? Posso colocar textos, carimbos, criar, fica bacana, né? Mas tem uma coisinha muito legal aqui
no nosso layout que eu vou mostrar para vocês, né? Então, as formas, sempre que vocês precisarem, clica e vai editando aqui na bandeja padrão. Mas o que eu vou mostrar, né, é aqui na bandeja padrão, na última etapa, chamado álbuns. Esse aqui é o mais legal, né? Por quê? Porque nos álbuns a gente consegue roubar algumas informações para o nosso projeto. Ou seja, a gente consegue pegar os modelinhos prontos. Olha que interessante isso aqui. Então, a primeira opção que nós temos aqui são as setas. Então, clica no objeto, arrasta para dentro do projeto. Se vocês clicarem nessa setinha do lado aqui, né, do lado de editar, ó, vai aparecendo mais setas. Olha lá, setas em curvas, tal, né? O norte, então, né, o norte os alunos não gostam de colocar no projeto, não sei porquê, mas tem aqui uma opção de norte, olha que interessante. E pronto, tudo de grátis, R$0, do jeito que a gente gosta, né? Só clicou, arrastou, está funcionando. Então tem alguns aqui para vocês colocarem no projeto. Pô, professor, não gostei da cor, não tem problema, seleciona, vai lá, editar estilo da forma e altera a cor. Então vamos lá, ó. Gostei desse modelo, mas não dessa cor. Selecionei, vou em estilos da forma e aqui em preenchimento vou colocar a cor que eu quero, sei lá, vou pôr vermelho, pronto, me agradou o vermelho, está resolvido. Tem mais estilo? Tem. Só não coloque esse norte, né? Deixa para os engenheiros trabalhar com esse aqui, né? Esse aqui não. Enfim, tem mais algumas setas. Se vocês clicarem nessa outra setinha para baixo, vocês vão ver que tem. Nós temos veículos. Então, olha que interessante. Veículo de planta baixa, poderia colocar no projeto. Tem esse de perfilzinho, né? Ó. Tem de máscara, né? Com uma sombrinha. Ah, não quero olhar todos os detalhes do carro. Então, só arrastar, né? E vai estar aí no nosso projeto. Então tem vários. Para editar a cor dele também funciona da mesma forma, né? Cor e tamanho do carro vocês vão editando na necessidade. Tem algumas tipologias, né? Caminhonete e tal, ó. Caminhãozinho, tem um caminhãozinho maior aqui, dá para pôr no projeto. Aí, bem legal, né? Essa biblioteca você pode baixar, vocês encontram mais na internet. O que mais nós temos? Cores, esquemas de cores, né? Então são cores complementares, essas cores que tem aqui. Posso clicar numa cor, vir para cá e usar a pipeta, né, o estilo, ó, copio aqui e jogo no objeto. Então, eu gostaria de uma cor complementar, simplesinho, já resolvo o problema. Seguindo, nós temos o que? Pessoas, as pessoas também são legais, né? Ó. Então, pessoa, posso colocar no meu projeto uma escala humana, né? Porque, porventura, essa aqui já veio lá do meu SketchUp, mas se eu não tivesse e quisesse colocar uma na frente, ó, poderia só diminuir o tamanho, né? Opa! Poderia diminuir o tamanho, né? E colocar na posição, né? Mais ou menos, ó. A gente consegue fazer esse arranjo, ou para dentro ou para fora, não tem problema. Vocês conseguem editar, né? Essa forma, mais alto, mais baixo, um pouquinho mais magrinho, um pouquinho mais gordinho, ó. Dá para mudar, ó. Parece um pouquinho mais gordinho, ó. Você consegue sempre alterando, né? Enfim, existem outras tipologias, né? Esse aqui com uma sombra também é bastante utilizado, né? Ó. Poxa, mas ficou grande, não tem problema, você já sabe que pode clicar, arrastar e deixar na medida do projeto específico. Aí, ó, pronto, já ficou mais próximo, né, da realidade. Perfeito, ó, fica bem interessante, hein? A escala humana sempre vai bem. Nós temos o que mais aqui? As árvores, né? As árvores em elevação e em planta. Então, se eu quisesse colocar uma árvore aqui, bacaninha, ó. 1, 2, 3, fazer uma composição, ó. Arrastar para cá. Poxa, ficou grande, não curti, não tem problema, você já sabe alterar. Olha que legal. Então, já dá um acabamento melhor, né? Nesse visual da implantação. Temos aqui árvores em planta, né? E elevação também. Então temos a elevação. Se eu quiser aqui uma elevaçãozinha, olha que interessante. Eu quero colocar aqui na frente da minha casa. Pronto, está colocado. Se eu quiser esse objeto lá para o fundo, então é só trabalhar lá com o ordenamento desse objeto e encaminhar ele lá para o fundão. Então vou colocar lá, retroceder para o fundo. Só que ele foi muito para o fundo, né? Porque agora ele foi lá para o fundo verde, né? Então vou tentar jogar ele, retroceder um nível. Pronto. Ainda ele não foi, sei lá, acho que ele bugou aqui. Mas é para funcionar assim, pessoal. Estou trabalhando com esse ordenamento dos objetos. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Vou trazer o desenho para frente, né?
organizar, achei. Então vamos trazer primeiro plano. Pronto, aí. Resolveu. Tá? Então não consegui ir diretamente pelo objeto. O que eu fiz? Peguei o projeto e trouxe para frente. Então a árvore ficou lá no fundo. Bom, enfim, dessa forma nós conseguimos construir uma prancha que fica mais agradável aos olhos, né? Um visualzinho mais bonitinho, sempre fazendo uma composição com planta baixa, cortes, né? Perspectivas. Se eu quiser colocar cota agora, funciona? Funciona, a cota vai pegar lá. A gente consegue cotar todos os objetos, todas as distâncias necessárias, né? No nosso projeto 2D. Bom, o layout é uma ferramenta muito simples que vocês podem trabalhar, né? Vai depender da criatividade de cada um, né, para desenvolver uma boa prancha. Então aqui fica a dica, né? Criação de uma folha 2 com algumas coisinhas e depois vocês vão precisar criar uma folha 1, correto?